Vamos ter um diálogo com o candidato Filipe Honório à Câmara Santa Maria da Feira pelo LIVRE. O que te motivou a candidatar-se à presidência da Câmara Santa Maria da Feira? Muito boa tarde e desde já obrigado ao Rui, obrigado ao Jornal Ente por esta oportunidade. Aquilo que o LIVRE notou é que em Santa Maria da Feira temos uma cor política que sempre governou o Concelho e isso leva a algum imobilismo, a alguma estagnação até do próprio Concelho e sentimos que as propostas que o LIVRE trazia na área da habitação, do ambiente, da mobilidade, da cultura, eram também necessárias em Santa Maria da Feira para que seja cada vez mais um lugar para estar, para viver, para estudar e que não seja só um simples dormitório das cidades de Gaia ou de Porto, ou que muitas vezes os jovens saiam para estudar, seja em Aveiro, seja em Coimbra, e que depois não regressam porque aqui não encontram um emprego qualificado. Portanto, o Concelho estagnou e é preciso agora esta mudança e este projeto do LIVRE faz falta nesta altura e é por isso que me candidatei. Quais são, na sua opinião, os principais desafios que Santa Maria da Feira enfrenta atualmente? Neste momento temos vários desafios, desde logo uma crise da habitação, que sabemos que não é só do Concelho, é a nível nacional e até europeu, mas que o Concelho também tem de dar resposta a esta crise da habitação. Temos pouca habitação pública no Concelho, a média nacional está à volta dos 2%, sabemos que no Concelho não chega sequer a 1,5% e por isso é que o LIVRE quer 10% de habitação pública para o Concelho. Isto faz com a habitação seja construída pelo próprio município, seja com instrumentos de habitação por cooperativas e que o município pode ter um trabalho essencial para desenvolver e apoiar essas cooperativas de habitação para que não tenhamos T2 a mais de 200 mil euros em Santa Maria da Feira, que é incomportável para muitas famílias. E depois desafios na área do ambiente, nós vimos até em concelhos próximos deste a tragédia que tem sido os incêndios e temos também de nos preparar para essas ameaças e temos de acautelar enquanto é tempo. E, portanto, precisamos também de uma mudança até de consciência daquilo que são as espécies que nos deixam mais fragilizados e mais expostos aos incêndios e temos de recuperar o património natural que ainda temos e que é rico e é importante para o Concelho, não só para termos de lazer, como também para estar e para aproveitar. E depois temos desafios na mobilidade. Nós temos uma UNIR que ainda não responde àquilo que são necessidades em muitas freguesias, há poucos autocarros, poucas rotas, horários que às vezes são difíceis de compatibilizar com o trabalho ou com o estudo e nós precisamos também de ruas mais seguras, ruas em que tenhamos passeios que sejam realmente seguros para as pessoas, precisamos de criar mais zonas em que seja dada prioridade a peões, é uma coisa que queremos testar aqui também no Concelho, em que já temos algumas estradas que até já estão preparadas exatamente para essa priorização a peões, mas que ainda têm a priorização do automóvel. E isto cria esta centralização no automóvel, que aliás nos gerou problemas graves, como é o caso da Nacional, que atravessa Santa Maria da Feira e com o Túnel da Cruz, em que o desenvolvimento urbano foi à volta do carro. Nós temos de parar um bocadinho com essa lógica e fazê-lo centrado nas pessoas para que elas se possam deslocar, seja a pé, seja de bicicleta, seja de outros transportes, de forma segura. Estas três prioridades são essenciais para nós. Quais são as três medidas que pretende implantar se for eleito? Há uma das questões que é essencial e que pesa nos bolsos dos feirenses todos os meses, que é a fatura da água. É preciso até já nesta campanha esclarecer e era bom que temos uma força que, no fundo, continua a candidatar-se. Atualmente temos um candidato que ainda é Presidente de Câmara e, portanto, era bom também este esclarecimento aos feirenses, era bom que a campanha servisse para isso, para perceber porque é que a água, afinal, é tão cara. Porque às vezes já há a questão ou o argumento de que há uma água de qualidade no Concelho. Mas a verdade é que nós olhamos para aquilo que é o relatório da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos e percebemos que sim, a qualidade é boa, como em muitos outros municípios, mas que o preço, esse sim, é completamente destacado em Santa Maria da Feira e não o é nos outros concelhos. E, portanto, uma das primeiras medidas seria esta renegociação do contrato, perceber como é que se poderia ter alguma alternativa viável e aí temos de pôr todas as propostas que defendam o interesse dos feirenses em cima da mesa, a remunicipalização, por exemplo. Nós já vimos outros municípios que tinham também contratos com a Indáqua e conseguiram baixar a fatura para os feirenses e, portanto, tem de haver essa vontade política, essa é uma das medidas. A outra medida tem de ser começar a habitação. A resolver o problema da habitação. Nós sabemos que vai ser difícil porque não é um problema que se resolva nem de um dia para o outro e sabemos que a própria construção demora tempo e, portanto, precisamos já de lançar esses projetos, seja a construção de habitação pública, seja lançar iniciativas que apoiem as cooperativas de habitação, porque é uma emergência. Nós tivemos a pandemia de Covid e tivemos medidas à altura dessa emergência, que foram também únicas naquela altura. E, portanto, nós temos também de encarar o problema da habitação como esta emergência que verdadeiramente é e precisamos também dessas respostas à altura. Uma terceira
medida e que me parece importante é voltar a ter os atores do Conselho, as associações, os coletivos, todo um conjunto de pessoas que às vezes é meio esquecida no Conselho. Nós queremos, por exemplo, criar um Conselho Municipal de Cultura exatamente para ouvir os agentes culturais. Medidas como esta vão ser muito importantes, como as Assembleias Municipais descentralizadas, para ouvir cada vez mais as pessoas, porque aquilo que temos vindo a fazer é correr um bocadinho do Conselho, ouvir as pessoas, ouvir as associações, e sente-se que há um esquecimento. As pessoas já não são envolvidas nos grandes projetos, que ainda bem a Feira tem, e era bom que fossem novamente ouvidas. Portanto, este de ouvir as associações, organizações, era uma terceira medida importante. Senhor Filipe, vamos falar agora aqui um bocadinho da saúde do Conselho. O que é que eu vou perguntar? A nível do Conselho todo, as unidades de saúde estão a funcionar? Há preciso mais unidades de saúde? Há preciso mais médicos? A nível do Conselho, o que é que você acha que é preciso melhorar? No fundo, é isso que eu quero saber. Sim, na saúde nós temos várias infraestruturas de saúde, e ainda bem, mas ainda temos também freguesias que ainda não têm esse acesso, e aqui cruza com outros problemas, que é se alguma pessoa que esteja numa freguesia que ainda não tem esse centro de saúde tem que se deslocar para outra freguesia, há essa dificuldade na própria mobilidade e, portanto, das duas uma, temos realmente esta mobilidade que funciona para que as pessoas consigam aceder aos serviços de saúde, ou temos de ter também mais infraestruturas de saúde nas próprias freguesias. Nós depois temos ainda um problema também de algumas valências que ainda não estão completamente cobertas, há dificuldade também em alguns agendamentos, em algumas marcações, e há uma demora que é bastante prolongada às vezes no tempo, e que são também problemas que se notam noutros locais, mas que na feira são bastante particulares, até porque temos uma população bastante dispersa. Depois temos também uma componente da questão das valências, nomeadamente a nível da saúde mental, que ainda não está completamente coberta, e temos aqui uma grande dificuldade que tem sido tanto nos meios como também numa opção política, que é não ter esta política de saúde de proximidade. Porque nós já temos esta política de saúde de proximidade, conseguimos prevenir sim a doença, conseguimos acompanhar muito melhor as pessoas para evitar que elas cheguem a pontos em que tenham sim doenças mais graves, mais difíceis de resolver e também mais caras, porque às vezes o investimento em saúde também tem que ter esta perspectiva, que é, se não investirmos agora, vamos estar a investir mais à frente no tratamento, na cura de mais pessoas, enquanto que se investirmos já, conseguimos garantir os meios para que a população também tenha hábitos de vida mais saudáveis e que também seja acompanhada para quem, numa fase bastante precoce, consiga ser acompanhada. Isso é bastante importante, e é bastante importante até porque temos uma população bastante envelhecida, que sabemos que está mais isolada e que muitas das vezes não sai tanto de casa, não é tão acompanhada pelos próprios serviços de saúde, e que às vezes estes problemas se vão prolongando. E é isso que queremos evitar com estes cuidados de saúde de proximidade, e temos várias valências que não temos, e isso também está previsto no nosso programa e que queremos trazer também para o Conselho, e o acesso real à questão da saúde é essencial. Mas também temos um problema que é as terras longínquas, que então é que está muito mais envelhecida, e que resposta é que, se for eleito, o que é que responde ali? Nós temos de ter essas infraestruturas de saúde nos locais que sejam verdadeiramente acessíveis, porque se tivermos ainda uma freguesia que ainda não tenha acesso real, nós precisamos dessa acessibilidade, e se ela for com uma nova infraestrutura de saúde, ótimo. Senão temos também de ter capacidade de transporte, e isto também está previsto no nosso programa, toca aqui no tema da mobilidade, que é também este transporte ou a pedido, ou que fosse uma circulação até intra-freguesia, de curta duração, e que pudesse satisfazer a população nesse sentido, porque temos, como disse, freguesias, principalmente na zona mais do interior, que têm mais essa dificuldade de acesso. E, portanto, temos de ter aí as soluções da mobilidade também para o campo da saúde, para facilitar o acesso. Porque as pessoas, muitas das vezes, têm essa dificuldade, ainda por cima com autocarros de Unir, que às vezes ou não aparecem ou não têm horários compatíveis com aquilo que é a sua vida habitual, ou muitas das vezes até estão cheios, que também acontece e não são suficientes. Portanto, precisamos dessas soluções da mobilidade para garantir esse real acesso às pessoas, porque senão corremos o risco depois de ter também aqui duas velocidades no Conselho, e que não é um Conselho inclusivo, e temos de ter essa inclusividade em todas as freguesias do Conselho. Então, não precisa de mais construir unidades de saúde? Eventualmente sim, nós temos de ver onde é que faz sentido essas questões da mobilidade, onde é que elas são aplicáveis, onde é que conseguimos garantir que eu, se me quiser deslocar uma unidade de saúde, consigo fazê-lo por via de transporte. Se essa solução não existir, bom, tem de se então ter novas infraestruturas de saúde que permitam o real acesso. E essa avaliação tem de ser feita e tem de ser acessível. Nós sabemos que há falta de médicos de saúde, falta de médicos para as pessoas não têm o seu médico de saúde, e aqui no Conselho ainda está um bocadinho, não digo
muito grande, mas há uma parte muito grande que precisa de um médico para si. Sim, e médicos de família e tudo mais. Nós temos também esta questão que é transversal, até às áreas de educação, etc., que é também que tínhamos condições para ter profissionais de saúde, particularmente, mas também de educação e noutras áreas, e tínhamos condições para os receber. Se as questões da habitação continuam a não ser resolvidas, se tivermos habitação cara, se não tivermos a mobilidade acessível, se não tivermos também bons espaços no concelho para viver, é difícil também atrair esses profissionais. Às tantas, quando falava dos jovens qualificados, é também destes que estamos a falar. Temos de ter esta capacidade de atratividade, até pelas questões de saúde e educação, e que temos de ter os profissionais com condições dignas de vida, porque muitos profissionais que às vezes são deslocados até para o concelho são obrigados às vezes a arrendar quartos a 200 e 300 euros, e não é um projeto de vida que muitas pessoas consigam manter por muito tempo, simplesmente estar num quarto, não é? Precisam da sua família, precisam do seu espaço, dos seus próprios projetos pessoais. Portanto, estas questões, no fundo, estão interligadas. A questão da mobilidade, da habitação, também do ambiente, estão interligadas para esta capacidade de atratividade e, com isso, mitigar problemas da saúde, porque, era como dizia, temos falta também de profissionais, seja médicos, seja até enfermeiros e outros técnicos. Problema de doença mental, do dentista, portanto, isto também ainda não está a funcionar na unidade de saúde. Como devia, sim, nós temos essa questão também até da saúde oral, que também está no nosso programa, e temos algumas iniciativas do município, mas que ainda são incipientes para as necessidades que realmente existem, e podemos ter mais avanços. O município tem essa capacidade também para ver avanços com mais projetos interligados com a saúde, que permitam também esse acesso às pessoas, porque aquilo que também vemos é não só uma fatura depois cara em alguns serviços de saúde que não encontram no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente a questão da saúde oral, que encarece bastante os orçamentos familiares, às vezes com crianças e mesmo com pessoas mais velhas, que os problemas que vêm também da idade e que se vão gerando, e depois não há também uma capacidade, com as reformas que têm, às vezes bastante difíceis até para as questões de habitação e etc., quanto mais às vezes para a saúde oral. Portanto, também temos de ter essas respostas nas nossas unidades de saúde, e é importante que sejam realmente acessíveis para toda a gente, porque não basta ter uma casa à venda por 1 milhão e dizer que há casas à venda, não é? É preciso que as pessoas já possam comprar. E na saúde é a mesma coisa, nós precisamos do real acesso, porque não basta ter essas ofertas, é preciso depois que as pessoas as consigam utilizar. Vamos falar aqui um bocadinho da educação do concelho. Temos escolas, temos alunos, mas só temos 12º ano 2 escolas. E o concelho é muito grande. Portanto, se for eleito, o que é que propõe? Nós precisamos de uma mudança grande também na questão da educação. Nós ainda temos uma educação que é muito centrada naquilo que é a avaliação pura de um conhecimento por via de testes, por via de exames, etc. Nós precisamos cada vez mais de uma educação centrada no aluno e naquilo que o aluno precisa. Isto significa o quê? Por um lado, ter as turmas mais pequenas, ter boas condições também nas escolas, condições de conforto, para garantir que não se passa às vezes muito calor no verão e muito frio no inverno, para que também o processo de aprendizagem também seja mais fácil e seja mais garantido. Precisamos de profissionais, docentes e não docentes, que mais uma vez também tenham condições para viver em Santa Maria da Feira e que consigam desempenhar as suas funções. E precisamos depois de respostas cada vez mais exigentes ao nível da educação. Nós temos um tecido industrial, empresarial, etc., que ainda é que lhe falta bastante avanço a nível de inovação e de tecnologia, porque também não conseguimos atrair os nossos jovens. Nós precisamos cada vez mais nas respostas de ensino que também sejam articuladas com a questão empresarial, associativa, etc., com as necessidades diferentes que temos no concelho. E tem de ser feito este levantamento, isto na sequência até específica da pergunta, que é perceber quais são as reais necessidades que nós temos e onde é que queremos apostar. Porque podemos chegar a essa conclusão que realmente existe essa falta até de turmas e de aulas e de infraestrutura para estudantes até o 12º ano, e portanto é aí que se tem de investir. Não podemos também ignorar aquilo que é o ensino profissional que hoje existe, que é bastante importante, que é importante não só pelas necessidades que existem a nível do concelho, mas é importante até para preparar os jovens, seja para uma via direta para as empresas ou para o mundo do trabalho, seja até para continuar estudos, mesmo que seja uma via profissional, e deve haver as condições para que todos consigam ter essa opção. Mas é preciso este levantamento, nós precisamos de uma atualização da nossa economia, que se fala muito na questão dos salários e às vezes dos nossos jovens que já estão no 10º ano e já pensam em emigrar, porque não veem as alternativas, muitas vezes da sua própria família, para construir um projeto de vida digno aqui,
E aquilo que nós precisamos é de melhores salários, mas como é que isso se faz? Nós temos de atualizar também a nossa economia. Nós só vamos ter melhores salários quando a nossa produção for de maior valor acrescentado. Isso faz com mais inovação, com mais transformação de produtos, com mais especialização nas nossas empresas. E a verdade é que ainda temos esse problema e essa dificuldade de retenção. Aliás, a nossa taxa de licenciados, de mestrados, ou seja, de pessoas com qualificação no ensino superior, é ainda baixa em termos daquilo que é a média nacional. Portanto, isto é revelador depois do tecido económico que temos e de não dar oportunidades aos jovens para criar estas oportunidades de futuro. E depois temos outra questão, que é estas comunidades escolares, que às tantas foram muito centradas na tal questão que eu dizia, da aprendizagem, exame, aprendizagem, teste. Nós precisamos de comunidades escolares que também sejam mais heterogéneas. Precisamos de levar a cultura também para dentro das escolas, precisamos de levar a questão também empresarial, de conhecer, de perceber como é que funcionam as empresas também para dentro das escolas, e precisamos desta abertura das comunidades escolares a muito mais áreas, porque isto sim cria cidadãos muito mais esclarecidos e preparados para o mundo do futuro. Porque antes, no século passado, tínhamos uma aprendizagem que era muito mecânica, para o chão de fábrica, etc. Hoje em dia aquilo que ainda é mais valorizado são outros tipos de competências, que não as ditas hard skills, muito específicas e muito técnicas, que são importantes sim, mas temos que cada vez mais mudar esse paradigma da educação. E, portanto, ter comunidades escolares em diálogo, abertas também à própria comunidade onde estão inseridas, é bastante importante, não só para a comunidade em si, que fica mais rica, como para os próprios estudantes que ganham novos mundos, que percebem que outras carreiras são possíveis, que percebem que se calhar o caminho que achavam que iam ter não é por ali, e isto torna também os jovens muito mais preparados para o seu futuro. Sim, Filipe, vamos falar aqui um bocadinho também das creches do concelho. E eu sei que há falta de creches. Portanto, a população que está aqui a viver, tem as crianças, tem creches, então como é isto? É difícil para muitas famílias, mesmo quando, agora, hoje em dia, a criança ainda não nasceu e já tem de se estar a reservar quase a creche, não é? E é bastante difícil para muitas famílias em que temos uma dinâmica de vida que hoje já não é mesmo que tínhamos há alguns anos, muitas das vezes disponibilidade dos avós, até da própria comunidade, e que ficava com as crianças, e hoje é mesmo uma necessidade para muitas famílias. Se por um lado há falta de vagas, também por outro é bastante pesada a fatura no orçamento familiar para muitas pessoas. Nós precisamos é de ter creches públicas acessíveis a partir dos 4 meses, é isso que defendemos, é isso que também está no nosso programa, em todo o concelho, e que sejam acessíveis às necessidades que temos. Porque a verdade é esta, não só é difícil para os pais e para a sua gestão familiar, como é óbvio, e que é um grande entrave com as pressões que existem, com os horários de trabalho que hoje temos, com o tempo que às vezes se perde nas deslocações também para o próprio trabalho, e que depois é também difícil para as crianças, mesmo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, é importante também esta convivência com aquilo que são outras crianças da mesma idade. Nós tivemos um exemplo disso com a pandemia de Covid, em que muitas crianças tiveram mesmo essas dificuldades, e se calhar ainda está esses efeitos também por perceber realmente a sua dimensão e impacto, mas a verdade é que toda a gente percebeu, os pais em particular dessas crianças que ficaram muito tempo em casa, pelas condições do isolamento social a que estávamos condicionados, e que depois cria, obviamente, as suas consequências naquilo que é o desenvolvimento das próprias crianças. E nós precisamos destas respostas a nível público para, por um lado, garantir que existem as vagas, por outro, garantir que a fatura não é pesada para as famílias, porque muitas das vezes aquilo que temos é uma família que tem uma criança e que depois já faz muitas contas se vai ter a segunda. Exatamente. Ou não, porque tem de pesar não só aquilo que vai gastar, obviamente, em fraldas, naquilo que tudo a criança necessita, e depois é a creche, depois é todas as despesas que têm inerentes às atividades que a criança faz, e isto começa a ser uma fatura bastante pesada. E às vezes, quando falamos de política de natalidade, quando falamos num desconto de IRS, etc., a verdade é que não é por poupar mais 20, 30 euros por mês no IRS que eu vou ter ou deixar de ter um filho. Exatamente. É se eu tenho as condições na minha vida à volta para poder ter essa criança, porque eu até posso ter esses 20 euros, mas são esses 20 euros que depois vão pagar uma creche que se calhar é 100, 200, 300 euros às vezes, como há, de mensalidade, não é. Portanto, é mais estas políticas de apoio às pessoas, de apoio às famílias, que são necessárias. E também aqui introduzir uma questão que é este recuperar da questão da comunidade, porque ela também é importante, não descura tudo o resto, mas é importante também para termos esta vivência, proximidade com vizinhos, com as pessoas que estão à nossa volta, para também não só criar espaços mais seguros, espaços públicos, mas também ter esta consciência de que o desenvolvimento das próprias crianças, não é? Se calhar há 15, 20 anos ainda tínhamos crianças a brincar nas ruas, hoje isso já não é propriamente uma realidade. Portanto, ter estes espaços de comunidade também era bom para o próprio desenvolvimento das crianças, e as creches gratuitas a partir dos 4 meses, como o livro propõe, para nós são essenciais para as famílias e para as próprias crianças. E em relação aos parques infantis?
É uma questão bastante importante, porque aquilo que nós temos é muitos projetos que vão existindo, até de aproveitamento de fundos europeus, etc., para esses parques, que muitas vezes ficam não só ao abandono, como muitas das vezes estão em locais em que às vezes para chegarmos lá é preciso ir de carro para ir até ao próprio parque infantil. Aquilo que nós precisamos é ter espaços públicos que possam ser usados, jardins, parques infantis, assentos para as pessoas estarem, com bebedouros, com casas de banho públicas, acessíveis, em espaços em que as pessoas se consigam deslocar para lá sem necessitar de recorrer ao automóvel, porque senão a verdade é que acabam por ser espaços que não vamos utilizar. Nós temos até aqui este exemplo na feira, em que ainda é minimamente um espaço em que as pessoas conseguem eventualmente sair do trabalho, ou vir ao centro da feira, fazer umas compras e poder estar aqui, aproveitar um pouco, passear, fazer exercício, seja o que for. Nós precisamos de replicar espaços deste tipo também nas outras freguesias. Nós temos o Parque de Lazer em Lourosa, por exemplo, para o qual muitas vezes é preciso deslocar-se de carro porque as dificuldades de acesso são muito marcantes. E, portanto, nós precisamos de mais espaços onde as pessoas possam estar, as crianças possam brincar nos parques infantis, nomeadamente, e que sejam acessíveis e com uma questão que é muito importante e que se vai reparando em quase todos os parques infantis, é a falta de sombras. A tal questão ambiental que nós também falávamos, é importante também recuperar espécies autóctones para o nosso espaço público. Nós vamos tendo algumas, mas é preciso reforçá-las, porque tem havido muito esta lógica de requalificar o espaço público, retiram-se árvores com às vezes décadas de existência, plantam-se algumas novas que não têm sequer a mesma capacidade, não têm o mesmo impacto, o bom impacto que têm a nível ambiental, do que árvores com dezenas de anos. E, portanto, em espaços públicos, mesmo de jardins infantis, também ter essa sombra, porque não vale nada no verão, ainda por cima, período, às vezes, muitas vezes de férias, que as crianças não consigam estar durante a tarde no parque infantil, porque o calor é insuportável. Os próprios materiais, os brinquedos, etc., ficam às vezes bastante quentes, é impossível sequer e às vezes perigoso para as pessoas de estar lá. E, portanto, é preciso também esta questão da sombra e de pensar o espaço público como um todo, não é? Não só para o utilizar, como para simplesmente estar e perceber se ele é agradável e funcional. Exatamente. Filipe, vamos falar agora um bocadinho sobre o idoso do Conselho. O atual Presidente fala um bocadinho, e concordo perfeitamente, que o idoso do Conselho não deve ir para os outros conselhos. Portanto, temos que salvaguardar, fazer um lar, centros de dia, ou o apoio domiciliário, portanto, aquele idoso que está isolado, se for eleito, o que é que nos propõe para alterar esse sistema? A população idosa tem de ir para onde ela quer exatamente estar e não ser obrigada a sair para espaços que não quer ou estar mais longe da família, e isso às vezes até é de uma grande violência quando chega a idades ou em situações às vezes de saúde mais débeis. Aquilo que nós vemos é que reduzimos muitas das vezes as respostas da nossa própria sociedade para excluir a população idosa, seja da decisão, seja de espaços em que possa falar, emitir a sua opinião, reivindicar às vezes soluções para si própria. E esta lógica, em primeiro lugar, tem de mudar, novamente envolver mais a população idosa, e isto faz-se, por exemplo, com assembleias municipais descentralizadas, que vão também aos centros das freguesias até mais distantes, para que também a população mais idosa consiga mais facilmente aceder. E depois toda a outra questão que falou e que é bastante importante. Nós não temos ainda, e é uma coisa que o livro propõe, de respostas de intergeracionalidade no próprio Conselho. Quando nós falamos em criar, por exemplo, casas de criação na cultura, de criar mais espaços públicos na área do ambiente e do espaço público, falamos também de espaços que possam ser inclusivos para os próprios idosos, para que mantenham também uma velhice mais ativa. Esta ideia de exclusão em que se chega a uma certa idade e já não se trabalha e, portanto, fica-se simplesmente em casa ou reduzido também aos lares, que continuam a ser uma resposta importante, mas que não é o caminho nem quase um destino certo para muitos idosos. Podem manter este aspecto da sua vida bastante ativo, podem ter a sua independência e estar no seu próprio espaço ou junto das suas famílias, mas para isto é também preciso estas políticas, seja na área social, da área cultural, muitas vezes até da área ambiental, e temos também esta grande questão que é, temos muitas forças políticas que às vezes defendem com bastante orgulho a questão da tradição, a questão da nação e daquilo que é a nossa história, mas depois acabam por maltratar sempre ou esquecer muito a valorização dessas tradições. Se nós queremos mesmo valorizar essas tradições, temos também de dar condições para que os mais idosos possam estar também junto dos mais novos, que transmitam saberes, seja no artesanato, seja das histórias, das lendas que às vezes existem, da nossa história enquanto também
concelho e como comunidades que ainda existe muito na feira e que é importante também transmitir aos mais novos. Mas para isto acontecer, nós precisamos de criar as condições para que isso exista. Precisamos de criar espaços em que creches e lares possam conviver, em que tenhamos espaços como as casas da criação que defendemos, que sejam acessíveis a idosos, que possam ter sua aula ou sua oficina de costura, por exemplo, e que também os mais novos possam lá estar a ter um ensaio musical, por exemplo, e que essa convivência possa existir e essa combinação exista. Porque nós falamos muitas das vezes aumento da esperança média de vida, vivemos mais tempo, isso é positivo, mas temos de viver mais tempo também com qualidade, porque não podemos perder a qualidade de vida a partir dos 60 e depois ser muito bom viver até aos 80 e tal anos, não é? Porque estamos a falar aqui de um período muito longo em que muitas das vezes vivemos sem grande qualidade de vida. E, portanto, esta parte era essencial. Novamente trazer os idosos para a vida pública, para a sua participação ativa, para que ainda possam sentir que são úteis e que podem contribuir para a sociedade e que fazem parte dela. E depois esta questão de intergeracionalidade, que para nós é importante e que só vemos ganhos em ter esta aprendizagem, não só para os mais novos, como também para o próprio futuro do concelho, para que muitas tradições, saberes não se percam no tempo. Por exemplo, o centro de dia é muito importante, porque há pessoas que não gostam de ir para o lar. Eu acho que não há ninguém que goste de ir para o lar. Sim. Não é? E então, há o centro de dia, que passam ao dia, depois regressam às suas casas. Mas também há o cuidadoso, que eu acho que é uma parte, porque mesmo para aquela pessoa que está acamada, há o cuidadoso. E eu acho que em casa, acho que mesmo essa pessoa que está acamada tem mais tempo de vida, porque está dentro da sua casa. Portanto, agora, a Câmara podia apoiar-me um bocadinho, em vez de ter um lar novo, mas apoiar um bocadinho cuidadoso, mas não seja para um suplemento ou seu ordenado, e aquele cuidadoso cuidar dessa pessoa e a pessoa estar na sua casa, na sua residência, não precisa de pagar num lar, porque o lar também custa dinheiro. Exato. E sente-se até muitas vezes mais confortável, mais segura, muitas das vezes, porque não está num espaço estranho. Era a questão de dizer no início, não é? Muitas das vezes não tem situações bastante angustiantes em final de vida, de sentir que já não estou no meu espaço, eu não estou naquilo que conheço. E é isso mesmo que temos de fazer, nós temos de ter estes cuidados ao domicílio, que garantam esse cuidado, esse acompanhamento dos mais idosos, para que evitem que tenham de ir para um espaço que, à partida, não desejam de todo. Mas isto também se faz com investimento em técnicos, em meios, para ter essa capacidade para ir ao domicílio, e ela para nós é bastante importante, não só pela questão que também já falámos um bocadinho deste abandono e depois de situações de saúde que às vezes se agravam com o tempo e às vezes sem essa necessidade, porque se tivesse havido este acompanhamento ao domicílio mais regular, elas poderiam ter sido evitadas. E podemos aqui inserir questões que são bastante importantes, ainda para mais hoje em dia, que são também soluções tecnológicas que nos permitam também acompanhar o idoso, perceber se ele está bem ou não, mesmo à distância, se às vezes deu uma queda e está em casa aflito porque não tem ninguém para o ajudar. Situações como esta já podem ser acompanhadas também por via tecnológica e, portanto, também temos de pôr estas questões da inovação e saúde ao serviço da própria população para garantir que elas não só são acompanhadas, como também têm, por exemplo, esta questão às vezes até com os próprios medicamentos, que em casa às vezes há uma baralhação com as doses que se devem tomar que não há, e portanto este controle também por via digital, mais inovador, pode ser feito. E já temos outras soluções noutros pontos do país a esse nível e trazê-las também para Santa Maria da Feira, trazer alguma inovação e tecnologia nessa parte, era bastante boa para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que elas não estejam sujeitas a ter uma solução que não querem. Os centros de dia, que são essenciais, fazem um trabalho que não só é fundamental, como também é aquele trabalho de cidadania. Exatamente, assim, iniciativa e de estar em convívio, não é? Porque também os idosos também precisam desse convívio, todos nós precisamos desse convívio, não é? E portanto não chegamos a uma idade e ficamos simplesmente ali a um canto em casa. E são bastante importantes para isso, é importante que o município apoie, não só naquilo que é a atividade normal, correndo, mas também com até visitas a espaços do próprio município, seja museus, seja até a ida a festivais, a eventos que existam. Este acompanhamento é bastante importante. Nós vamos vendo isso com algumas organizações e é bom, mas há sempre carência. Nós temos, penso que na freguesia do Val, que ainda não temos sequer uma infraestrutura de lar ou de acompanhamento para os idosos, é importante ter estas estruturas acessíveis também no concelho, para que não deixemos idosos para trás. Temos um concelho bastante vasto, com muita gente, mas temos de fazer esse esforço de garantir essa acessibilidade. Filipe, vamos falar agora um bocadinho de transportes do concelho. Vou falar do concelho todo. Nós temos uma empresa que é a Unir, que está a trabalhar, que é da área metropolitana do Porto, mas isto não está nada a funcionar bem.
Não está a funcionar. Bem. E eu digo, pronto, depois há o transporte das crianças, não acha que a Câmara havia de assumir essa parte de transporte das crianças? A própria Câmara, não digo ter uma caminhonagem, mas dizer assim, não, tem de haver caminhonetas próprias, levar os miúdos à escola e buscar os miúdos à escola. Nós temos problemas bastante graves naquilo que é mobilidade e que são históricos. Por um lado, porque o desenvolvimento, o próprio urbanismo foi à volta do carro e, portanto, foi bastante carrocêntrico e deixou as pessoas de fora do crescimento urbano e do planeamento urbano como conhecemos. Às tantas agora vamos dando alguns passos em sentido diverso, imagina, são bastante tímidos. Isto torna, por um lado, a absoluta necessidade, nós ficamos às tantas prisioneiros de termos de pegar no carro para nos deslocarmos, isto é para quem consegue pagar carro, para quem tem carta e para quem tem também a condição de saúde e que possa utilizar o carro. E muitas das vezes afeta exatamente as crianças que não estão nessas condições. E depois temos, por um lado, um trânsito que às vezes é desmedido para a dimensão que também temos várias autoestradas, Estrada Nacional, etc., que também atravessam o concelho, e isso é uma vantagem para nós em termos de acessibilidade para fora do concelho, mas também dentro do concelho nos cria algumas dificuldades. Essa é uma delas, é que temos uma rede de transportes que também não é funcional. Mais uma vez, não foram ouvidas também as pessoas, as organizações do próprio concelho para perceber as reais necessidades de deslocação, de horários. Nós temos neste momento vários problemas que vão desde não aparecer autocarro, vão até de não ter um horário que seja compatível com aquilo que é o meu emprego, a hora que eu preciso de sair de casa e a hora que eu preciso de estar no trabalho, e temos também depois os problemas às vezes de sobrecarga dos próprios autocarros, em que já não tem sequer vaga no próprio autocarro. Portanto, é preciso esta reformulação ajustada às necessidades que nós temos. Tem de ser aumentado os autocarros? Tem de ser aumentado e tem de ser reforçado até, não só em quantidade, em rotas e horários. E tem de ser ajustado às reais necessidades, porque também pode haver zonas em que realmente nem exista tanta necessidade ou que possa ser reajustada essa própria rota. E esta utilização dos recursos não está a ser feita, percebe-se que é na área metropolitana do Porto, em larga escala, mas também tem de ser ouvido os atores do município para contribuir para essa definição. Mas é que fala-se muito que, pronto, nós acompanhámos uma parte, antigamente era a Feirense, mas a Feirense era para as escolas. A Unir agora não é para as escolas, é isso que eu falo. Porque é que os pais falam um bocadinho com nós, que a Feirense cobria as escolas. As crianças chegavam à escola. Não era outro tipo de pessoas. Não eram as outras pessoas. Não. É só a Feirense fazia aquele serviço para as escolas. Porquê é que deixou de se fazer? É isso que eu digo, que acho que a Unir havia de ter, a Câmara havia de ter aqui um plano de como funcionava antes, porque é que não está a funcionar agora? Porque é que deixou-se de transportar as crianças? E buscá-las, levá-las. Porquê? E é isto que eu falo, e depois há outro transporte, que é o transporte das pessoas normais, para os seus trabalhos, e tudo bem. Mas agora, onde eu quero focar mais um bocadinho, que é isso que nós temos ouvido das pessoas, é o transporte das crianças às escolas. Que antes as crianças eram transportadas pela Feirense, mas era só a Feirense que transportava as crianças, tanto buscado. Porque é que isto agora não funciona? As pessoas perceberam que perderam uma ocupabilidade quando houve essa transição, desde logo porque muitas das vezes nem sabiam os horários, o site é difícil de aceder, não havia sequer paragens identificadas, não havia, e muitas das vezes não há horários nas próprias paragens, e portanto percebeu-se que essa transição foi completamente mal feita, foi intempestiva neste sentido em que não havia condições para a fazer, porque não havia mecanismos ao dispor das pessoas, as pessoas não sabiam se ia aparecer, se não ia, qual era o horário, e portanto foi esta confusão desta transição que foi completamente mal feita. E depois o próprio processo da construção daquilo que foram as linhas, etc., também não se percebe qual foi exatamente o posicionamento do Executivo em relação a isso, junto da área metropolitana do Porto, porque aquilo que já ouvimos, mesmo em Assembleia Municipal, e algumas justificações, é que estava a ser feito esse diálogo também para reivindicar algumas questões, afinar algumas questões que não tinham sido, e isso foi admitido, não tinham sido bem feitas logo desde o início. Mas a verdade é que continuamos sem algumas respostas. E essa também é uma delas, do transporte para crianças, porque temos de ter capacidade e linhas
que assegurem esse transporte das próprias crianças para os seus locais de estudo e que realmente apareçam e que realmente tenham capacidade para o fazer, porque também, mais uma vez, não vale a pena dizer que se tem, há um horário que tem, mas depois também não há capacidade suficiente para todos os estudantes do concelho. E, portanto, nós precisamos de ir ao início do processo, fazer esse levantamento de necessidades, perceber onde é que há esta necessidade, seja dentro das próprias freguesias, seja entre freguesias, desta questão da mobilidade. Nós temos hoje em dia também uma linha que serve de São João da Madeira para Santa Maria da Feira, que muitas das vezes as pessoas já nem o conseguem apanhar porque está demasiado cheio e, portanto, é preciso fazer esta gestão integrada da rede com as necessidades de toda a população, seja dos estudantes e de trabalhadores, toda a população, que era importante, porque não se pode dizer depois, bom, as pessoas não querem utilizar o transporte público porque não estão a usar. Funciona. Mas se ele não funciona, isto é a mesma coisa que eu ter um carro estragado e eu não o consigo usar, não é? Exatamente. Se ele está estragado e não me consegue levar a algum lado, eu não o vou usar. E isso acontece também no transporte público com o autocarro. Se nós tivermos autocarros que funcionam, que sejam eficientes, que apareçam a horas e que sirvam, as pessoas de certeza que vão usar. E pode ser reorganizado, que até com minisbus, por exemplo. Sim, também é uma das questões que temos dentro de freguesia. Ter um freguesia. autocarro de 50 lugares ou 60 lugares, porque é que não tens minibus, levar as crianças às pessoas, fazer ali uma interligação entre as freguesias, porque Claro. eu digo, uma das lacunas de Santa Maria da Feira, do concelho, é o transporte. É? Muito. Nós temos freguesias em que o autocarro não consegue passar Exatamente. em muitas ruas, não é? Porque são estreitas, são apertadas, etc. E, portanto, essa solução dos autocarros mais pequenos é bem... Nós também temos previsto no Concelho, até essencialmente, até dentro da própria freguesia, temos as populações bastante dispersas, às vezes, dentro das próprias freguesias. Uma pessoa quer ir ao centro de saúde, quer ir à sua junta tratar de determinado assunto, ou quer ir aos correios, tem de se deslocar, e essa deslocação, às vezes, nem sequer é servida pela própria UNIR. E, portanto, também precisamos dessas soluções dentro da própria freguesia e isso pode ser, E temos pode outro ser feito. problema, que é os abrigos. Certo. Nas estações. Portanto, os abrigos, Quais? ficar ali uma pessoa ali à Quais abrigos? espera, guarda-chuva, mora ali à espera, chega ao trabalho, chega ao seu local de trabalho ou à Encharcado. escola, uma criança chega ali à escola, toda encharcada. Então como é isto? É que não, Isto tem que também ser resolvido. tem de ser resolvido porque temos paragens, muitas das Urgente. vezes, que nem percebemos que são paragens. Agora algumas que já têm uma sinalética com o número da Mas rota. não tem abrigo. Muitas das vezes não temos horários e muitas das vezes nem temos sequer nada. Não há um banco, não há um abrigo, não há coisíssima nenhuma. Portanto, no verão estamos ali a esturricar ao sol se quisermos apanhar um autocarro e no inverno estamos a apanhar com a chuva e a ficar encharcados. E isto lá está, é a questão da acessibilidade. O autocarro até pode vir, mas eu vou estar lá na paragem do autocarro a apanhar uma chuvada ou a queimar ao sol. Bom, isto não é verdadeira acessibilidade, não é? Nós, quando falamos de acessibilidade, é garantir todas as condições do início ao fim para que as pessoas possam utilizar. Isto tem de ser garantido. Nós temos até muitas paragens que até são em locais até perigosos para estar lá, porque temos ausência, muitas das vezes, dos próprios passeios na estrada e, portanto, estamos à beira da estrada com carros a passar. E isto não é feito em condições de segurança. Portanto, isto tem de ser acautelado. Esta revisão total, não só das necessidades, como desta própria infraestrutura, tem de ser atualizada para responder às pessoas. Porque enquanto isto não estiver assegurado, nós podemos ter certeza que há pessoas que queriam, mas não vão usar o transporte público. Nós temos de dar as condições todas para que todas as pessoas que o querem fazer o possam fazer e começa desde logo com as paragens, com a informação de horários, com tudo e com o abrigo, que é essencial, e com os bancos, porque às vezes temos idosos também que não conseguem estar à espera. Eu costumo dizer, não vou estar lá uma hora à espera, Claro. apanhar a chuva, apanhar tudo que vejo. Há pessoas que têm de estar, não é? Porque não têm sequer alternativa. Exatamente. E isso é que é o mais grave, não é? Mas não é por isso que não devemos essas condições. Nós temos de as dar na mesma, até para que mais gente as possa usar e às vezes retirar carros O por tantas investimento não é cidades. assim tão elevado como isso. Não é, só às vezes estamos a falar de investimentos simples, às vezes um banco é uma coisa bastante simples e o abrigo também não tem de ser uma paragem, não é? Basta que Pode ser seja... um hotel. Que tenha algumas placas e que consiga ter essa proteção, muitas vezes do sol e da chuva, isso é essencial e que seja minimamente espaçoso para algumas pessoas, que às vezes não seja também coisas demasiado pequenas, porque às vezes não dá para estar mais de 3 pessoas à espera. Mas isso tem de ser feito para que as pessoas o possam usar, senão ninguém vai querer usar, tem de ser mesmo as pessoas que são obrigadas a usá-lo. Agora vamos falar de outro transporte que estou mortinho que veja a funcionar de outra forma, que é um ex-calibres do Concelho, que é o Boquinha. A boinha. Portanto, andámos aqui há anos, há décadas, há anos, o Boquinha continua a laborar deficientemente
e que podíamos aproveitar esse transporte desde Sazão da Madeira até Espinho de outra fórmula, com horários acessíveis, com carruagens mais leves, há tanta coisa para fazer, anda-se a pensar num TGV e nós temos aqui um Voguinha para resolver. E acho que era um ex-libris da feira que acho que não se devia de perder. É essencial que não se perca, aliás, pelo contrário, nós temos de reforçar, nós temos defendido isso, sabemos que também passa por decisões nacionais, temos defendido isso em eleições legislativas, mas também defendemos agora nas autárquicas que o município de Santa Maria da Feira pode ter este papel liderante de pressão e de reivindicação pela requalificação da linha, e que seja uma linha funcional desde Espinho a Aveiro. Porque a verdade é que temos muitas pessoas no Conselho que, por exemplo, estão de baixa e que precisam de se apresentar em Aveiro, capital do distrito, para continuar o seu processo de baixa e que não têm nenhuma solução de transporte para chegar a Aveiro, que não passe por ir até Ovar ou por ir até Espinho para apanhar o comboio. E, portanto, nós precisamos das soluções aqui. Nós temos uma rede que pode servir de rede regional de transporte de relativa curta duração, que pode ser mesmo em Aveiro. Nós também defendemos isso com a nossa candidatura autárquica, temos lá uma expansão até para metro urbano mesmo, na cidade de Aveiro, e que possa fazer toda esta interligação regional, que é bastante importante. É bastante importante porque há pessoas que a usam ainda também para se deslocar para o seu trabalho, para lazer, muitas vezes até para idas à praia, para idas interconcelhias para lazer, mas que precisamos que ela funcione bem. Os horários neste momento são, quer dizer, não é sequer funcional tentar fazer uma viagem de Voguinha que seja de Espinho, por exemplo, para Santa Maria da Feira, demora imenso tempo essa própria deslocação. Nós temos duas carruagens apenas, neste momento funcionais no Voguinha, e que depois temos uma interrupção do turismo, é de tudo, quer dizer, não só para quem visita, para quem estuda, para quem vive em Santa Maria da Feira. O Voguinha é importante não só pelo marco histórico que também tem, que é importante mais uma vez, vai ao encontro do que eu dizia, temos muitas vezes o discurso da tradição e daquilo que é identitário do nosso território, mas depois desvalorizamos completamente aquilo que é verdadeiramente tradicional e identitário do território. E porque não investimos lá. Nós temos uma interrupção neste momento do Voguinha, porque neste momento ele nem chega a Aveiro, não é? Há uma interrupção que é feita com um transbordo, tem havido algumas obras de requalificação, mas era preciso que também os municípios, e neste caso particular o de Santa Maria da Feira, tem um papel liderante, é o maior concelho do distrito, tem esse papel liderante de reivindicação desse investimento. Nós olhamos para o Voguinha como uma ferramenta de futuro para esta mobilidade interconcelhia, para também não termos, mais uma vez, a necessidade de recorrer sempre à viatura privada, para que consigamos nos deslocar de forma acessível, porque também é preciso que seja acessível, e agora está com o andante, e que seja acessível também nos horários e na capacidade que tem, para que eu consiga me deslocar para efetivamente ir trabalhar para outro concelho e não ter, às vezes, horários de 4 em 4 horas que são impraticáveis e que não são condizentes com as necessidades que as pessoas têm, mais uma vez. Sr. Filipe, vamos falar um bocadinho do desporto do concelho, seja federado e não federado, desporto livre, para as pessoas, tem os passadiços, que eu tenho acompanhado alguns passadiços, às vezes não há manutenção dos passadiços, e isso pode criar problemas às pessoas, às vezes a correr ou caminhar, e eu já, inclusive no jornal, já tenho alertado sobre isso, e ou se faz um bocadinho a câmara lenta. Portanto, nós temos que cuidar do desporto ao ar livre. O federado a gente já sabe, pronto, é um desporto que se ganha dinheiro, mas o desporto livre não se ganha dinheiro. Portanto, temos que criar as condições para as pessoas fazerem o desporto, para evitar muitas doenças, outras determinadas coisas. Claro, isso é essencial até para bem-estar e para ser também bom de ter acesso a materiais, equipamentos desportivos e que consigamos também ter a flexibilidade da nossa vida para praticar desporto da forma que entendermos. Nós temos um dinamismo bastante importante e bastante interessante no concelho, que é importante de manter e continuar a aprofundar. Temos várias associações até que também têm a vertente de desporto, temos clubes com bastante dimensão e com bastante sucesso a nível nacional e que é importante que tenhamos cada vez mais, isso é um sinal também de vitalidade do próprio concelho. Nós precisamos também de espaços públicos que também sejam acessíveis à nossa vida diária, não é? Se eu, às vezes posso estar numa fase da vida que até estou a trabalhar e também a estudar à noite e que, portanto, a minha facilidade para praticar desporto
até mais difícil. Precisamos de espaços públicos que tenham não só a questão dos jardins infantis, de bancos para estar, como também desses equipamentos desportivos, por isso é que também temos no programa a questão de mais quadras, mais parques que garantam esse usufruto também da atividade desportiva, que é preciso o tempo também para a ter e a acessibilidade, mais uma vez reforço, que não seja preciso eu deslocar-me agora, pegar no carro e fazer 20 minutos para irmos ao ginásio que eu tenho que pagar 50 euros por mês, mas é ter esses equipamentos também acessíveis de uma forma regular pelos vários bairros do concelho, pelas várias vilas, cidades. Vai faltar no outro lado. Não percebi? Às vezes esse dinheiro vai faltar no outro lado. Claro, mas as opções têm de ser tomadas e temos de ter também a coragem para garantir que as pessoas não estão sempre reféns de pagar para ter um acesso à saúde, ao desporto, porque há muitas pessoas que já não conseguem mais, não é? Já têm o orçamento completamente contado. E o que é que se faz então? É deixar que uma pessoa, por já não ter a capacidade para pagar um ginásio, para pagar qualquer coisa, tenha de ficar com acesso vedado ao desporto, à prática desportiva. Isso não pode acontecer. Por isso é que temos de ter mais equipamentos, que sejam mais bem cuidados. Nós temos também passadiços em espaço mais verde, mais ambiental, que também são importantes. Temos de garantir que eles também não afetam demasiado, porque às vezes chegou-se aqui uma moda dos passadiços de todos os concelhos terem grandes percursos de passadiços que às vezes afetam os próprios habitats, e também é importante ter este equilíbrio. Mas os passos que temos é importante que sejam bem mantidos, não só para garantir que as pessoas o conseguem fazer e utilizar, como também às vezes por questões de segurança da própria população, que pode às vezes haver problemas, principalmente nos passadiços, às vezes com ripas que estão partidas, etc., que acidentes podem acontecer. Portanto, também por estas questões de saúde pública é importante garantir que esse acompanhamento é feito e sabemos que quanto mais equipamento vamos tendo, também maior necessidade de manutenção vamos tendo e às vezes nem se pensa nisto quando se prepara novos equipamentos e é importante acautelar isso e fazer esse esforço. Mas na área do desporto nós temos esta grande capacidade, temos muita capacidade instalada, aliás, Santa Maria da Feira é bastante rica em várias dinâmicas, nós precisamos o município precisa de incentivar mais e apoiar mais aquilo que já é uma dinâmica que muitas vezes existe no concelho com as associações e com a própria iniciativa das pessoas. Cada vez temos mais gente a fazer esse desporto ao ar livre. Claro, que é essencial. Temos que reativar. E é essencial ter o espaço público para que isso aconteça. Se nós continuamos a ter um espaço público que é marcado pelo carro pessoal, que é marcado por uma desorganização, por não haver condições para, as pessoas não vão utilizar. Quando nós transformamos o espaço público para utilizar, para que as pessoas possam estar, vê-se, por exemplo, aqui no centro de Santa Maria da Feira, ali junto aos passos do concelho, em que as ruas foram cortadas ao trânsito pedonal. E as pessoas utilizam aquelas ruas, elas estão naquelas ruas, convivem, há pessoas naquele espaço. E é isto que vai acontecer cada vez mais. Esperamos também queremos zonas cada vez mais de prioridade a peões que possam também trazer mais esta segurança às pessoas na rua, para que as possam utilizar e que possam praticar, seja desporto, seja outras atividades, porque vamos ter equipamentos que às vezes são um bocadinho difíceis de utilizar. Nós temos aqui a questão deste percurso que foi feito e que no fundo vem daqui do centro da feira e que vai ter à escola, mas a verdade é esta, ela não vai ter propriamente um local em que eu possa usufruir, não é? Vai ter ali um local mais isolado do próprio concelho. Nós já tantas fazemos jardins e espaços verdes naquilo que são locais aos quais só podemos aceder de carro ou que ficam mais distantes daquilo que é a atividade normal das pessoas. Nós temos de ter estes espaços verdes, uns espaços em que as pessoas vão da sua casa para o seu trabalho e que passem por um espaço verde e que possam utilizá-lo, porque isto é que verdadeiramente cria esta habituação e esta envolvência com o espaço verde que as pessoas precisam, porque se eu tiver de continuar a pegar no carro para ir para um espaço verde, bom, isto derrota um bocadinho o propósito até do exercício, da atividade, etc., que se possa fazer. E, portanto, o espaço verde e o desporto têm de estar aqui de mãos dadas para que as pessoas consigam usufruir. Filipe, vamos falar agora aqui um bocadinho de limpezas do concelho em si. Portanto, cada freguesia, e eu costumo dizer que cada freguesia, cada junta de freguesia é obrigatória eles fazerem limpeza, porque eles têm verba para isso, e eu costumo dizer que é uma competência mesmo da própria freguesia, e temos os espaços verdes. Portanto, estamos aqui neste espaço verde, temos espaços verdes em todo lado, temos jardins, e eu costumo dizer que quando uma pessoa chega a uma cidade a ver os jardins bem cuidados, a gente pensa que até fica mais novo, ou fica com outra disposição, e o lixo, no caso do lixo, como é que ele está a funcionar, se as empresas estão a trabalhar bem, para a gente deixar de ver lixos nas ruas, ver isso tudo. Portanto, a Câmara também tem a fazer aqui um bocadinho o seu trabalho. É lógico que as juntas
é os olhos da Câmara, costumo dizer que as juntas são os olhos da Câmara e as juntas falam à Câmara, olha, aqui não está a ser feito, aqui não está a ser feito, aqui não está a ser limpo, pronto. E no fundo é um bocadinho esta parte da Câmara não deixar nada, nenhuma freguesia ao esquecido. Claro. E o próprio centro da feira. Alcatroamentos, passeios, portanto, o que é que, se for eleito, o que é que nos tem para dar para melhorar? Que a gente se melhorar muitas coisas nisto, é bom para todos. Claro, para toda a gente que está na feira, e vemos até muitas obras a acontecer de renovação de estradas, e às vezes até era bom que se calhar as eleições acontecessem anualmente, porque assim tínhamos a certeza que tínhamos estradas em condições. Estou em várias questões, já há aqui uma que é essencial. Quando muitas pessoas até vêm viver ou visitar Santa Maria da Feira, há uma coisa que muitas vezes notam e que comentam logo, que é, eu vi sacos de lixo no passeio. Não é hábito, não é comum sequer no país que as pessoas, para deixar o lixo e depois passar a recolha, o deixem simplesmente no passeio, porque isto às vezes cria problemas. Não sei, não só até da própria acessibilidade, porque há sacos que ficam nos passeios, às vezes com objetos cortantes, e depois também até por causa de espalhar o lixo, animais que possam abrir sacos, Isso etc. acontece. E que acontece muito. E portanto nós precisamos de inverter completamente esta lógica da recolha do lixo, que tem de ser feita nos seus contentores próprios e que tem de ser essa situação salvaguardada, seja, nós temos muito essa situação de ter aqueles caixotes maiores em casa das pessoas para aquilo que é o lixo reciclável, temos também de ter para o indiferenciado e também no contexto mais urbano, até com mais prédios, em que não seja possível utilizar esses caixotes maiores, ter no espaço público, à semelhança do que já acontece com os ecopontos, ter também contentores do lixo que possam ser utilizados para colocar o lixo, porque é uma situação que realmente as pessoas estranham imediatamente assim que vêm a Santa Maria da Feira, é porque aqui isso não é feito, acaba por deixar as ruas mais sujas, com mais cheiro e que não é agradável de estar e, portanto, essa lógica tem de mudar completamente. No espaço público temos de ter, por um lado, mais casas de banho públicas, que não temos para usufruto das pessoas que muitas vezes são obrigadas a ir a um café, consumir qualquer coisa para utilizar uma casa de banho. Precisamos de mais caixotes do lixo, porque ainda acontece muito, nós às vezes, quando estamos num espaço público e vemos lixo e pensamos, pronto, mais lixo, as pessoas e tal, não têm este cuidado. Mas a verdade é que se começarmos a olhar à volta, também não vemos caixotes do lixo. Portanto, nós temos de garantir que existe esse equipamento para que as pessoas não sejam levadas a deixá-lo simplesmente para o chão e, portanto, temos de prevenir logo isso à partida com esse reforço no espaço público, que, mais uma vez, nem sempre é pensado isso logo à partida. E depois temos o espaço público de estradas, passeios, passadeiras, que ainda não é acessível em muitos dos casos, não é acessível para pessoas com dificuldade em andar, seja com umas canadianas, seja com andarilho, seja pessoas em situação com cadeira de rodas, seja outros tipos de situações em que não é seguro sequer caminhar nos passeios. Há muitos, até no centro do concelho, estradas que nem sequer têm passeios. Isso acontece por esse concelho fora, em muitas freguesias em que não há sequer essa segurança. Nós temos situações em estradas que são até mais estreitas e percebemos. Temos também de reverter aí um bocadinho a lógica e começar a criar mais sentidos únicos dentro das próprias freguesias para que o trânsito às vezes seja circular e que isso também não crie transtorno às pessoas, mas que dessa forma se crie ruas que consigamos ter uma via, que às vezes dá lugar para estacionamento até das próprias populações e com passeios que realmente as pessoas possam usar, porque de outra forma não é nem seguro para carros, não é nem seguro para pessoas, que estou a pensar no caso da Estrada Romana em Mourosa, que as pessoas abrem a porta de casa e já estão na estrada. É um perigo para as próprias pessoas, para uma população que é também cada vez mais idosa, de circular no concelho, e nós temos esses problemas. Nós ainda há tempos visitámos o hospital aqui da Feira que dizia há muitos acidentes rodoviários, muitos problemas, atropelamentos, etc. E é uma situação que sentimos essa pressão até a nível dos serviços dessa emergência. E, portanto, temos que criar também uma infraestrutura rodoviária que dê mais condições de segurança às pessoas e que temos a falar para os automobilistas, seja para os peões e que seja mais amigo das pessoas. Passeios que sejam rebaixados, que as pessoas consigam atravessar em segurança, passadeiras que estejam pintadas e marcadas na estrada. Este cuidado com o concelho não existe. Temos uma gestão um bocadinho do mesmo de sempre, mas é preciso este salto também nesta qualidade. E portanto, eu tenho algum conhecimento, porque sou uma pessoa do concelho, há aqui o problema dos monos. Isto é um problema, eu compreendo que a Câmara nem chega a saber. Só chega a saber quando vem no jornal, ou só chega a saber quando... Pronto, isto, há uma falha de fiscalização
de vários sítios, que eu sei, que há muitos monos. Portanto, aquilo tem de ser resolvido. Tem. A Câmara tem que resolver aquilo de uma forma, dizer assim, meus amigos, ou já nem digo, ou pôr lá um segurança, ou pôr não sei o quê. Portanto, aquilo tem que ser resolvido. Não pode continuar a pessoa limpa, a Câmara limpa, e passado algum tempo já está ali tudo cheio, tudo outra vez. E há certos específicos. Olha, nós temos uma entrada de pijeiros, inclusive está lá, costuma lá estar aquelas raparigas, que é do seu lado, quem deixa é do seu lado esquerdo, aquilo corre. E, mais uma vez, nós precisamos de agir a priori. Ou seja, nós precisamos de garantir que existe este serviço e que seja funcional desta recolha de bónus e de equipamentos e que garanta que é acessível também às pessoas na sua divulgação. É preciso dar conhecimento das formas que existem para fazer essa recolha, dos dias, dos locais, etc., para que essas condições sejam garantidas, para que não estejamos vez após vez, porque não vale a pena de nada, não vale a pena o município continuar a ir a um local a limpar, porque daqui a uma semana, daqui a 2 dias, já está lá novamente repleto de lixo e que cria, mais uma vez, ameaças até à saúde, etc., em muitos dos casos. E que é preciso criar estas condições a priori, ou seja, garantir que existe este serviço de recolha, que é acessível às pessoas e que é divulgado. Porque muitas das vezes as pessoas também não sabem que alternativas é que têm e, portanto, é preciso criar este serviço, que ele seja simples também de aceder, que seja com frequência também para as pessoas, porque às vezes se pode ficar com o equipamento 2, 3 dias em casa, mas depois é mesmo, ou preciso me desfazer dele, ou seja, qual for o motivo, e é preciso que ele seja regular e acessível às pessoas para haver essa divulgação, que as pessoas tenham conhecimento, porque acredito e parece-me nos contactos que vamos tendo que há muitas pessoas que não sabem que isso sequer possa ser uma possibilidade. E, portanto, o município tem de fazer esse esforço nesse sentido, porque senão andamos sempre constantemente a correr atrás do prejuízo e, no entretanto, às vezes acidentes, problemas de saúde, etc., podem ir acontecendo por causa deste problema que não é resolvido. E temos outro problema. Isso tem de causa limpeza das matas, limpeza dos terrenos privados. Eu sei que isso existe na lei, que uma das coisas que eu sei que às vezes isto não funciona, mas não funciona porquê? Porque é amigo fulano, cicrano, beltrano, isto não pode continuar. Isto é uma lei, tem que limpar os seus matos. Os seus matos, as matas, os terrenos, tem que ser limpo. E eu acho que a Câmara, no fundo, a Câmara tem que ser mais atuante. E mandaram uma intimação ao proprietário, meu amigo, tem tantos dias, que eu sei que está na lei, 30 dias, ao fim de 30 dias, se não limpar, a Câmara limpa, manda a fatura. Então, mas isto tem que ser atuante. Não podemos continuar a olhar para o lado e as coisas não se resolvem, porque o jornal teve algumas situações que fez há pouco tempo, de umas vivendas, por exemplo, em São João do Ver, o Silvado já quase passava as vivendas. Veio no jornal 2 vezes, só a terceira vez é que foi limpo. É privado, portanto não se resolve. Então, depois há um incêndio, há isto, aquilo, Claro. Depois é que a Câmara vai resolver. Claro. Não, tem que se fazer na prevenção. Portanto, se for eleito, quero saber qual é a sua proposta para isso. Nós temos de repensar muito esta lógica da nossa própria gestão florestal, porque aquilo que nós temos, não se falava disto, se calhar há umas décadas, é esta questão da limpeza das florestas, porque ela não tinha de ser feita. As florestas também estão feitas e preparadas para se autorregenerar com aquilo que é a biodiversidade de animais, etc. E, portanto, ia-se regenerando. Aquilo que nós vimos é uma transformação nos últimos anos em que Portugal vai perdendo na prática floresta e na prática aquilo que temos hoje em dia são gigantescas monoculturas, nomeadamente a do eucalipto, aqui bem presente no concelho, e que temos esta necessidade em que destruímos estes ecossistemas em que eles já não têm esta capacidade de se regenerar e, portanto, já não temos animais, aliás, não há nenhum animal que consuma, por exemplo, as folhas de eucalipto, porque elas não são boas para o consumo, só se trouxéssemos os koalas também, já agora para Portugal, e, portanto, não temos sequer essa capacidade de regeneração da própria natureza. Isto vai criando lixo, vai criando problemas, temos espécies invasoras que cada vez são mais predominantes, nomeadamente no concelho, por exemplo, como a erva das pampas, e que não temos sequer uma consciencialização das pessoas. Isto seria o primeiro passo para responder à pergunta, que é esta sensibilização, consciencialização das pessoas para os impactos
determinadas espécies têm. As invasoras têm esta tendência também para se espalhar muito rapidamente, crescer muito rapidamente, e como são invasoras não estão adaptadas àquilo que é a nossa fauna natural e, portanto, acabam por consumir muito espaço e crescer muito rapidamente e ameaçam muitas das vezes até habitações, etc., e que crescem rapidamente para outros espaços. E, portanto, um dos primeiros passos é essa sensibilização, porque muitas pessoas, na verdade, não sabem. Por isso é que queremos também criar um centro de interpretação ambiental para o Conselho, que não só faça estas ações com os mais pequenos, para as escolas, mas também com a população mais idosa, que às vezes utiliza a erva das pampas para efeitos ornamentais, decoração, e que às vezes não percebe o impacto daquela espécie. E isto é um primeiro trabalho que temos de fazer para o futuro. Um segundo trabalho é esta requalificação da nossa floresta. Nós precisamos de torná-la novamente economicamente viável para as pessoas, porque aquilo que nós tivemos é pessoas que tinham terrenos, não tinham utilização económica e, portanto, vou plantar eucaliptos, porque assim, ao menos, de tempos a tempos, vou cortando e sempre dá algum rendimento à pessoa. Nós precisamos de reverter esta lógica com uma gestão mais integrada da floresta, que permita, porque é uma realidade nossa, temos uma floresta muito dividida em pequenas frações, que permita juntar vários proprietários. Isto acontece no domínio da agricultura, temos aliás a cooperativa agrícola, juntávamos também cooperativas de florestas para que possa haver esta gestão integrada, que seja mais rentável para as próprias pessoas que têm os terrenos, e com isto há uma limpeza mais regular. Temos depois situações que são completamente errantes e que até aí há também uma responsabilidade dupla de muitos municípios, que às vezes no espaço público também não há este cuidado na limpeza de alguns terrenos, de alguns espaços que também deviam ser, e depois com o próprio espaço privado, em que essa limpeza ainda não é feita e que às vezes depois acontecem problemas. Temos de ser muito mais interventivos. Acho que aqui também passa por uma abordagem nacional, que é preciso revisitar e garantir que os terrenos também são limpos de forma eficiente, porque o limpar também não é simplesmente chegar a um terreno e derreter tudo, não é? E secá-lo completamente de vida, porque às tantas isto não traz esta regeneração ambiental que devia, em primeiro lugar, existir. Ela já não existindo vai acumulando detritos, folhas, etc., que já não se conseguem processar de forma natural e que antes conseguiam. E é essencial recuperar um bocadinho essa lógica, é essencial haver medidas nacionais, mas o município também tem de fazer o seu trabalho, a sua competência, que é intervir também até junto das autoridades. Nós temos neste momento pessoas que têm um terreno ao lado da sua casa, em situações em que não está limpo como devia, ligam para as autoridades e dizem, bom, não podemos fazer nada, não é? Isto tem de acontecer, esta intervenção do município, para que assegure esta limpeza, para que as próprias pessoas sintam que tenham uma resposta e um sentimento também de justiça, que é, eu se calhar estou a limpar os meus terrenos, tenho ali o do lado que não está limpo, e que às vezes pode ameaçar também o meu, seja por um risco de incêndio, seja por outro motivo qualquer. Isto também cria este sentimento de injustiça na população e, portanto, o município aí tem a obrigatoriedade, até em primeiro lugar, e aqui o município, aliás, já autarquias, sim, juntas e a própria Câmara. E depois atuar. De também fazer essa gestão, não é? De perceber o que é que existe, o que é que não existe, o que é que está arriscado, o que é que não está em situação de risco, o que é que não está em situação de risco, para atuar. Não tem de ser também a própria população às vezes a anunciar, que ainda bem que o faz, mas também tem de ser o papel proativo das próprias autarquias locais nessa matéria. Filipe, vamos falar agora um bocadinho cultura e associações. A cultura na feira é ótima, muito boa. Mas eu tenho constatado um bocadinho, até por causa estas entrevistas que eu ando a fazer pelo Conselho, e há uma que tem-me marcado bastante. Nós apoiámos a Viagem Medieval, nós apoiámos o Perlim, nós apoiámos o Imaginários, nós apoiámos muita coisa. Mas eu acho que aqui uma coisa que está a falhar, e acho que isto é que mudar, é o zoo. Nós temos que olhar da mesma fórmula. Claro, bastante importantes. Eu sei que aquilo não traz muitos lucros, não traz nada, mas já que existe, já que nós temos o zoo, havia de promovê-lo ao máximo. Ter umas boas entradas, ter umas boas coisas. Promover é outra situação que nós temos no nosso Conselho. Que acho que está um bocadinho, não digo a morrer, porque ele não está a morrer, porque eu estive lá, tem vida, e já vão lá às escolas, já vão muita coisa, mas acho que podia ter o mesmo impacto que tem a Viagem Medieval aos outros espetáculos. Que é que nós, e depois o resto das associações do Conselho, que é uma riqueza enorme. Nós estamos, em questão de cultura, eu acho que devemos ser o Conselho que está na linha da frente. Portanto,
Mas é lógico que há coisas sempre para melhorar. Tem a Feira Viva que organiza, há coisas para melhorar, mas o que é que nos tens para nos dar se fores eleito? Nós temos, não é essa sorte, na verdade é muito trabalho, mas temos essa grande benesse de ter muitos agentes culturais, associações, coletivos, artistas, individuais, etc. E a feira é muito rica nisso e temos esse grande património. Temos também eventos de grande envergadura e que são bons e positivos, mas não podemos deixar que esta lógica dos grandes eventos se transforme numa única lógica de entretenimento puro. Em duas coisas, as associações, coletivos, etc., às tantas já não são de sentido tão envolvidos também na própria organização dos eventos, já não são tão tidos em conta, porque também a escala dos eventos começa a ser uma em que as prioridades passam a ser outras nesta ótica de entretenimento, mas não podemos esquecer também como é que estes grandes eventos surgiram e como é que eles se vão fazendo e, afinal, para que é que os fazemos? É para manter esta comunidade viva, para manter artistas, muitos profissionais, desde atores, dançarinos, técnicos de som, técnicos de luz, muita gente que também tem aqui a sua vida e que tem uma estima bastante grande porque é também da terra e, portanto, isso é também de valorizar. E nós precisamos de uma nova abordagem também para a cultura. Temos esta marca que é a cidade dos eventos, o Europarque. Nós precisamos de ser uma cidade de arte e cultura, na verdade. É mais isso do que propriamente a cidade dos eventos. Nós não fazemos o evento por si. Nós temos de fazer pela cultura e pela arte, envolvendo atores regionais, envolvendo os mais. Por isso é que queremos criar o Conselho Municipal da Cultura, para envolver agentes culturais na definição da política cultural do Conselho, de como são organizados os eventos, como são feitos, a própria curadoria de cada evento, como é que ela é feita, quais são os apoios que existem, nomeadamente no programa de apoio à cultura, como é que eles também são desenhados e feitos e atribuídos, e é importante ouvir os agentes e envolvê-los nestas decisões. Nós temos depois a benesse também de ter um grande património noutros domínios e muitas vezes cruzamos com o património gastronómico, cruzando a área da cultura, com o património gastronómico, com o património ambiental, cruzando a cultura também com aquilo que é a nossa história e identidade, e isso dá uma grande riqueza. Nós temos equipamentos importantes, lá está, como o uso da Lourosa, que era bastante importante e que faz um trabalho bastante importante de educação ambiental, por exemplo, junto das escolas. É, aliás, o único parque deste estilo, ornitológico, que existe no país e devíamos também, mais uma vez, já que é único, devíamos ter orgulho nele, aproveitá-lo, dar-lhe condições dignas que possa ter o seu funcionamento, também de segurança até para os profissionais que lá trabalham, que fazem um grande trabalho, e precisamos dar essas condições, seja naquelas, seja eventualmente ter noutras novas que fossem desenhadas. Mas a verdade é que precisa dessa atualização e dessa divulgação, porque às vezes a questão da cidade dos eventos, ficamos com a questão, mas temos um conselho de arte e cultura ou temos uma cidade em que só nessa cidade se fazem os eventos, não é? Que cria assimetria no acesso à cultura. A população de Sanguedo ou de Canedo tem o mesmo direito à cultura que toda a restante população do concelho e é importante que existam eventos descentralizados. Foi agora Fora dos Eixos há pouco tempo em Milheiros de Poiares e é importante que isso aconteça noutras freguesias, mas é também preciso o empenho do município que esses eventos também que sejam cada vez maiores, mais participados e que a população saiba que eles aconteçam e que seja envolvida na sua construção. Nós temos também um tecido associativo com grandes necessidades a nível das suas instalações, muitas das vezes, de acesso a equipamentos, acesso a próprio financiamento. Neste momento temos uma lógica de financiamento muito por projeto, de curta duração, que cria grande instabilidade para as associações. Nós precisamos mais previsibilidade ao longo do tempo, até para os próprios técnicos, para todo um ecossistema que gira à volta da cultura e que é bastante importante para o concelho. Portanto, precisamos destes apoios que sejam de forma mais continuada no tempo e que as associações tenham maiores garantias de que ele acontece. E precisamos depois democratizar também a cultura, levá-la para as escolas, para os espaços públicos. Nós temos uma medida que é a criação das casas da criação, que é exatamente estes espaços públicos em que uma banda que agora está a surgir possa querer gravar a sua primeira música e que isso possa ajudar a lançar essa banda, que se possa fazer uma oficina de olaria para idosos que estão no centro de dia e que possam lá ter uma oficina de olaria, por exemplo, para que jovens possam ter acesso a equipamentos que possam pintar ou fazer o seu tipo de arte e que isto seja acessível à própria comunidade, para que uma associação consiga lá fazer um ensaio, para que um coletivo possa treinar uma coreografia de dança, enfim,
toda uma panóplia de coisas que era importante ter nas nossas freguesias e que é importante para manter a cultura presente nas nossas ruas. A cultura não se vai fazer só num evento, só num palco específico, só numa cidade específica. Ela deve estar por todo o concelho e é isso que queremos ver. Uma das nossas grandes prioridades é também esta área da cultura, mas verdadeiramente da cultura e não dos eventos. Filipe, vamos falar um bocadinho da habitação. O que é que está, se fosse eleito, habitação, parque industrial? Mas se fosse eleito, uma das coisas que é preciso prever é o Concelho da Feira cresceu muito, continua a crescer, porque outras famílias vieram para cá trabalhar, passou a indústria, outras famílias vieram e radicaram-se aqui, não são da cá de nascidas, mas radicaram-se aqui e estão cá e estão bem. Agora nós temos mais capacidade para mais gente e mais industrial. Precisamos preços controlados, habitação preço controlada, habitação simples, que é, pronto, há quem tenha dinheiro, compra um terreno e faz a casa que lhe apetece e tudo bem. E temos a habitação social. E depois temos aqui um problema, que surgiu agora um problema, que eu tenho estado um bocadinho a par disso, que antes não era, mas agora já está a ser, que é licenciamento de construção. Que isto agora está a dar, antes era 2, 3 meses, isto já vai a 1 ano. Já temos casos com 1 ano disto. Portanto, isto não, assim não vamos a lado nenhum. Assim não se constrói nada, porque se tem um licenciamento só daqui por 1 ano, é desesperante às vezes. Que eu digo, posso dizer-te que muita gente de Espinho, Ovar e outras terras aqui vizinhas vieram para a feira por causa do licenciamento. Porque aqui era rápido. Mas agora está a ficar arrastado como os outros. Então, como é? Se for eleito, o que é que você propõe? Porque eu sei que isto, licenciamentos, pode-se resolver rápido. É preciso haver vontade. A vontade, às vezes é isso que é preciso. Nós temos, deve ser das maiores emergências que temos atuais, é a questão da habitação, que está a preços completamente incomportáveis, e nós já tivemos alguns sinais de alerta até no próprio Concelho, que é, nos censos de 2021, nós percebemos que pela primeira vez, se calhar num século, o Concelho perdeu população, e era já um sinal de alerta para perceber que nem tudo vai bem. E uma das questões é esta mesmo da habitação. Nós temos, e este problema é nacional, nós temos este aumento e pressão nos preços que sobem muito mais do que aquilo que é a nossa capacidade e o aumento dos salários. Nós temos famílias que têm projetos de vida adiados porque não conseguem ter a sua emancipação, sair de casa dos pais muitas das vezes. Somos dos países da Europa onde sai mais tarde de casa dos pais, e isto cria problemas também ou seja, até de saúde mental muitas das vezes, deste problema de que eu quero começar a minha família, o meu projeto familiar, mas não posso porque não tenho a minha casa. Eu até queria começar o meu projeto empresarial, independente, mas também não tenho condições para o fazer. Enfim, seja o projeto de vida que cada pessoa quiser, fica limitado porque não há este direito de acesso tão básico como é o direito de acesso à habitação. E é importante que o município tenha um papel ativo. Este papel já está previsto, ele está previsto na Constituição, no direito à habitação, está também previsto o envolvimento dos municípios e a responsabilidade que os municípios têm em também resolver estes problemas. E isto já foi feito de várias maneiras no passado, nós nem sequer precisamos de reinventar a roda. Nós, quando tínhamos aquelas barracas e bairros de lata em Lisboa, nos anos 70, do tempo da ditadura, em que crianças andavam literalmente descalças na lama, aquilo que se fez no início do período democrático foi um instrumento das cooperativas de habitação que exatamente permitiram retirar muita gente dessas situações de barracas, e que ainda hoje existem algumas cooperativas de habitação, já menos, nós temos pouquíssimas na feira, eu penso que seja à volta de uma dezena de habitações disponíveis nesta modalidade das cooperativas, mas que atua do lado da oferta, que é onde também precisamos de atuar, ter nova habitação, mas que seja gerida desta forma cooperante, porque permite baixar os preços e às próprias pessoas que depois usufruem dela e a utilizam, permite também esta gestão comunitária que garante que os preços são mais baixos. Precisamos depois de um forte investimento por parte do próprio município. Nós continuamos com superávites no orçamento do município e, portanto, há meios para investir na construção de nova habitação, novos fogos. Nós temos, penso eu, à volta de 700 fogos de habitação pública no concelho, isto é, à volta de 1,2%, 1,3% de habitação pública, abaixo até da média nacional, que já é bastante baixa. E nós temos também nesses cerca de 700, 800, maior parte
600, à volta disso, 600 casas que foram construídas ali no programa que existiu entre finais dos anos 90 e início dos anos 2000. Isto significa o quê? Que a grande maioria, quase 600 das 700, 800 casas que temos de habitação pública, já têm mais de 20 anos. Neste momento, não só é preciso estes projetos de requalificação, deixou-se de investir completamente. Nós tivemos o PRR que permitia ter este investimento também na habitação. Muitos desses concursos escaparam por inação de muitos municípios e do próprio governo, que não foi proativo em ir buscar empresas e capacidade do setor privado também de construção e de reabilitação de muita habitação. E, portanto, temos casas que já têm mais de 20 anos e que começam a ficar com essas necessidades de manutenção, e mesmo para a habitação nova, que é preciso fazer. Lá está, é preciso agir do lado da oferta, e disso não há dúvidas. Precisamos também de incentivar do ponto de vista fiscal. Nós ainda temos um IMI que não está na taxa mínima. Nós podemos baixar esse IMI para habitação que seja depois disponibilizada a preços acessíveis, e isso também pode ser feito, e, portanto, devíamos utilizar todos os instrumentos que temos à disposição do município para facilitar o acesso à habitação. E não podemos ficar limitados a esta questão de ser dormitório também de Gaia, Porto ou de outras cidades à volta, e que não tínhamos também as condições para que as pessoas que já cá vivem ou que até vêm de outros sítios para cá, queiram cá viver e estabelecer-se, mas precisamos de criar as condições à volta para que as pessoas possam efetivamente viver. Isto é, ter os serviços públicos à mão, ter as associações desportivas, culturais, etc., também vivas, para que consigam também incluir estas pessoas, porque não podemos criar zonas, como às tantas vão surgindo no concelho, que já são só blocos de apartamentos. Não há um jardim, não há um espaço público, não há nada para o convívio das pessoas. Isto é bastante importante para que não seja este dormitório puramente. E depois precisamos de todo o resto de que é inerente à vida das pessoas do dia-a-dia, de ter este acesso a serviços públicos. Nós, se utilizarmos uma rede de expressos para vir para Santa Maria da Feira, vamos dizer, de São João da Madeira, por exemplo, do Vindos do Sul, nós ficamos do lado norte da Nacional, onde nem sequer há uma paragem de autocarro. Se eu quiser fazer uma simples travessia para a zona da Cruz, por exemplo, eu não vou conseguir atravessar em segurança. Ou isso, ou faço uma volta de quilómetros pelo hospital para vir para a zona da Cruz, quando eu estou ali a 20 metros do outro lado. Estas acessibilidades têm de ser pensadas, não é? Porque nós criamos divisões também no nosso espaço público e nas habitações que impedem que as pessoas também usufruam do espaço público. E era importante rever isso, e é importante que tenhamos um real acesso à habitação no concelho, e depois todas as condições de acesso a serviços públicos. Temos muita falta de mão de obra, porque as pessoas não vêm para cá por uma habitação. Nós tínhamos muitos concursos públicos que foram feitos por causa da questão da requalificação da habitação e que ficaram desertos, ou seja, não tiveram pessoas a responder. Mas lá está, era por isso que dizia que é preciso uma postura proativa. É preciso também ir ao mercado, falar com as empresas que existem de uma forma aberta, dentro das regras da contratação pública, como é óbvio, mas isto também está previsto no Código da Contratação Pública, e os municípios, o próprio governo, vai ao setor privado, perceber a capacidade instalada que há, priorizá-la também no tempo, na gestão dos recursos que existe, para garantir que estes apoios do PRR não se perdem, porque é uma oportunidade única que tivemos de requalificar este património e que se vai perder, porque os fundos que temos europeus ditos normais ou regulares não permitem este investimento na habitação, e o PRR permitiu, e portanto vamos perder um investimento que é bastante importante, e vamos perder um investimento que não se ver, não podia ser perdido. Nós tivemos o programa 3C, Casa da Conforto e Clima, proposto pelo LIVRE na Assembleia da República e que esteve em funcionamento. Depois o novo governo desvirtuou o programa, mas que era um programa importante para dar mais conforto às pessoas dentro das próprias casas, subsídio caixilharia, outro tipo de equipamentos que permitiam mais conforto térmico, porque passamos muito frio nas nossas casas e às vezes muito calor, e permitia também poupanças na fatura das pessoas energéticas, porque garantia uma melhor gestão do calor dentro das próprias habitações, e depois proteção do ambiente, porque eram menos recursos que eram consumidos. Portanto, esta questão da habitação também é neste nível. Nós queríamos criar o programa 3C, Casa Conforto e Clima, municipal, para dar um apoio, um estímulo às pessoas para reconverter o seu património dentro das casas, para garantir que elas são mais confortáveis, que se poupa mais, para as pessoas pouparem mais, e que também se protege o ambiente. E a outra coisa que não respondeu: licenciamento. Licenciamento. Eu sabia que me faltava alguma coisa. É importante. É muito importante. Nós temos essas situações dramáticas de pessoas que às vezes tinham terrenos ou compraram terrenos
que lançaram os seus projetos portanto, também criam uma expectativa que é legítima e fazem os seus planos de vida, vão para a casa dos pais durante um tempo, etc. Às vezes vendem uma casa ou um apartamento que já têm porque querem construir uma casa e depois ficam nestas situações completamente de limbo, às vezes durante meses, e já começa a ser superior a um ano até. E nós temos de perceber, na administração pública, que há uma atualização que também deve ser feita. A administração pública, no seu geral, não só aqui no município, mas só a título de diagnóstico, que é muito inflexível, não é? É inflexível para com os próprios trabalhadores, os próprios técnicos, a nível de horários, a nível de tudo, numa questão de condições. E depois é bastante inflexível naquilo que é a abertura à inovação e à tecnologia. Nós precisamos de inserir cada vez mais processos tecnológicos que facilitem o trabalho também dos técnicos. Porque sabemos, às vezes são processos demorados, complexos, e portanto há muito trabalho e isso compreende-se. Mas portanto também é preciso dar estas condições aos próprios técnicos que já existem, que conseguem desempenhar o seu trabalho bem e de forma eficiente, porque também não se coaduna ter equipamentos, softwares, processos que são completamente desatualizados e que fazem perder muito tempo. Portanto, também precisa esta abertura da administração pública à inovação, é preciso fazer isso no município. E depois é preciso o reforço de outros meios humanos, que é preciso também perceber se os técnicos que existem realmente são suficientes para a resposta que existe, para as necessidades que existem ou não, e perceber se é necessário esse reforço, porque se for necessário, então tem que se fazer. Não podemos perder esta oportunidade de pessoas que querem viver para Santa Maria da Feira, seja até depois também na questão industrial, empresarial, etc., que também tem o seu devido licenciamento, e portanto é preciso não perder estas oportunidades para o próprio município pela falta de técnicos. Às vezes por questões financeiras, porque se investirmos mais num técnico agora, isso vai significar mais receita, mais desenvolvimento para o próprio concelho, com mais uma família que para cá venha, com mais 2, com mais 10 famílias que venham viver para Santa Maria da Feira. Portanto, tudo é um investimento nesta área e este investimento tem de ser feito pelo município. Mas eu tenho... O LIVRE apresenta um projeto de progresso e de futuro para o concelho de Santa Maria da Feira. Um projeto que envolve mais habitação, mais mobilidade, mais ambiente, mais cultura, mais desenvolvimento local. Nós precisamos de ganhar uma nova energia para fazer com que os problemas que atravessamos, seja na habitação, seja nas nossas vias públicas, sejam ultrapassados finalmente. E nós precisamos de novas ideias para um concelho que às tantas tem mais do mesmo há tanto tempo. E nós podemos fazer isso, nós podemos ter esse projeto de futuro e de progresso para Santa Maria da Feira. O LIVRE apresenta e apresentará a todas as freguesias para um concelho mais coeso, mais forte e que seja bom para estar, para viver e para estudar.